Boa tarde, olá amigo e amiga, nem sei se é boa tarde, né, porque você está vendo esse vídeo, pode estar vendo à noite, de manhã, mas tudo bem, valeu a intenção. Eu sou o Daniel, esse é o Papo Católico. Hoje nós temos um bate-papo com o André, sobre uma devoção, gente, que eu não conhecia, eu acho que você também não conhece, uma devoção mariana não conhecida aqui no Brasil. Tudo bem, André? Tudo bem, Daniel? Um prazer estar com você aqui. Muito obrigado. André, gente, eu assisti uma palestra dele muito boa, uma pregação, na verdade, muito boa, gostei. E nós temos uma família, na verdade, não é só uma amiga em comum, e convidei o André para vir bater um papo com a gente sobre uma devoção que ele, olha, é quase um especialista, estudou muito, né? Ele gosta bastante dessa devoção, e para quem é mariano, vale a pena ouvir, porque é uma devoção muito bacana, e eu não sei o que ele vai contar aqui, né, mas algumas coisas que ele contou são bastante interessantes. Então, André, se apresenta aí e fala de quem que nós vamos falar hoje aí. Bom, então eu sou o André, né? Atualmente eu sou graduando de pedagogia, mas o meu assunto é outra coisa que não é pedagogia. E nós vamos falar Nossa Senhora do Bom Sucesso. É uma devoção do Equador. Na verdade, é uma devoção que nós já temos na igreja desde o início do cristianismo, né? É uma devoção de Nossa Senhora enquanto aquela que apresenta o menino Jesus no templo, né? O bom sucesso da gravidez dela, né? E entrega o menino Jesus no templo. Tanto que ela é celebrada no dia 2 de fevereiro. Que É uma legal. devoção que já existe na igreja há muito tempo. Começou na Espanha, com uma basílica dedicada a ela, né? Mas floresceu e teve o seu pleno sentido quando Nossa Senhora apareceu aqui, na América, no Equador, para uma religiosa. Né? Então, essa é a devoção. Assim, em linhas gerais, o que é a devoção é isso. Né? Mas aqui houve essa manifestação, que é nossa aqui da América. Né? E conta pra gente, então, como é que foi a história dela no Equador, como é que foi a aparição. Fica à vontade, eu vou te interromper bem pouquinho, vou deixar você falar. Fica à vontade aí. Então tá ótimo. Então foi assim, né? A Madre Mariana veio para cá, para a América. Ela era espanhola e ela veio com 12 anos para cá, com um grupo de religiosas, a pedido do que na época era o rei, né, da Espanha, o rei Felipe. E ela veio para cá para fundar esse mosteiro nas novas terras, né, na recém-colonizada Quito. E chegando aqui, já na travessia do mar, eles já tiveram problemas porque o demônio infestou as águas e quase virou a embarcação. E a Madre Mariana tem uma visão aí nesse momento que ela vê Nossa Senhora esmagando o demônio, né, com a cruz. Até hoje, no convento de Quito, as irmãs usam essa medalha que tem Nossa Senhora com a cruz esmagando o demônio. E você disse que todo mundo viu, né, isso, né? Parece que todo Isso. E mundo viu, depois né? todo mundo viu. Todas as 7 fundadoras que estavam na embarcação viram. Embarcação. Uhum. E os marinheiros não. Mas as freiras todas viram e assinaram dizendo que viram. Então elas chegam aqui no Equador já com uma santidade muito elevada. Todas as 7. Né? Tanto que até hoje os corpos delas estão todos incorruptos. Né? É curioso ver a base que a gente Muito tem legal. nessa devoção é esse livro chamado Vida Admirável da Madre Mariana de Jesus Torres. Infelizmente, hoje no Brasil ele está em falta, não se edita. Né? A Petrus editou há um tempo, mas atualmente está em muita falta. Nós estamos trabalhando numa edição biográfica da Madre Mariana um pouco menor, que tem só as aparições. Talvez, se Nossa Senhora nos ajudar até o fim do ano, saia nessa edição. Mas esse livro conta muitas histórias e conta, inclusive, que as fundadoras, olha como é engraçado, Daniel, elas, Nosso Senhor falava com elas na comunhão, então ela chegava para uma fundadora e dizia, olha, tal e tal coisa vai acontecer, eu preciso fazer tal e tal coisa. E depois elas comentavam entre elas na recreação, olha, Nosso Senhor me disse tal coisa. Aí a irmã dizia, ele falou isso para mim também, mas com tal e tal adendo, né? É um convívio de santos, né, de último patamar e de última morada. E a Madre Mariana entre elas, muito santa também, e veio para a Espanha para fundar esse mosteiro de Nossa Senhora Imaculada Conceição, da Ordem das Concepcionistas. E acontece que, em 2 de fevereiro de 1594, a Madre Mariana era, nessa época, a freira responsável pelo convento, a abadesa, como nós chamamos, e ela está rezando no coro e Nossa Senhora aparece para ela. Né? O coro é uma igreja que há em cima da igreja delas, uma espécie de segundo andar de mezanino que há dentro da igreja, e que a Madre Mariana estava rezando quando a Nossa Senhora lhe aparece.
e diz que é Nossa Senhora do Bom Sucesso, é São Maria do Bom Sucesso. E começa, então, uma série de aparições, são 8 aparições de Nossa Senhora, em 74 anos de vida da Madre Mariana, em que Nossa Senhora tem duas missões, né? Nós podemos dizer que uma é teológica e a outra é prática. A missão teológica dela, ela vai, depois de quase 400 anos, revelar em Fátima. Então, são 2 aparições muito ligadas, né? Em Fátima, Nossa Senhora vai aparecer em 13 de junho de 1917 e vai dizer assim: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu Imaculado Coração. Né? Ela diz assim: muitas almas vão para o inferno. Para salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao Imaculado Coração. Só que o que acontece, Daniel? Em Quito, ela explica o que é essa devoção. Né? Essa devoção ao coração imaculado de Maria. O que é esse coração imaculado? E o que Nossa Senhora vai explicar em Quito? A primeira coisa que nós precisamos saber de Nossa Senhora, né, a primeira vez que Nossa Senhora aparece citada na Sagrada Escritura, que é lá em Gênesis 1, ela vai dizer assim, Deus Nosso Senhor vai dizer assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, ela te esmagará a cabeça. Ipsa contra, né? Ela esmagará. Então é a primeira vez que a gente ouve falar de Nossa Senhora na Bíblia. E essa é a missão de Nossa Senhora. Nossa Senhora foi criada para, dando a luz ao Filho de Deus, a Deus encarnado, esmagar a cabeça da serpente. E a missão dela, em todos os séculos, esmagar a cabeça da serpente e derrotar o demônio. O ofício de Nossa Senhora vai dizer: você sozinha esmagou todas as heresias. Uhum. Então essa é a missão enorme de Nossa Senhora, que ela tem de ter bom sucesso em esmagar o demônio. Legal. Então, Quito, ela explica essa devoção. Muito legal. Que a devoção é a essência de Nossa Senhora, daquela que esmaga a cabeça da serpente, daquela que tem um sucesso em acabar com o demônio. Só que em Quito tem uma coisa que é muito interessante, porque Nossa Senhora fala de um século. Ela diz assim: olha, então eu venho, quero essa devoção a Nossa Senhora enquanto Maria, Rainha das Vitórias e Mãe do Bom Sucesso. Ela vai falar para a Madre Mariana. Só que essa devoção, ela não vai ser propagada agora, né? Isso em 1594. Né? Ela vai ser propagada no século XX. Então ela vai ser escondida durante centenas de anos, né? E no século XX ela vai reflorescer. De fato, Daniel, em Quito são pouquíssimas pessoas que conhecem Nossa Senhora do Bom Sucesso. Pouquíssimas. As pessoas convivem com aquilo ali. Eles têm um mosteiro dentro do território de Quito, na Praça Central, que é uma preciosidade como nunca houve antes na igreja. Nunca houve um lugar na igreja onde Nossa Senhora se manifestasse tanto e de forma tão sensível, e eles não têm consciência disso. Mas por quê? Porque Nossa Senhora disse que a devoção seria agora, para esse nosso século. Século Entendi. XX. Deixa eu só te perguntar uma coisa. A igreja ainda não reconhece oficialmente essa aparição. A igreja reconhece oficialmente, primeiro na pessoa do bispo da Madre Mariana, né, que desde o início apoiou e redatou as mensagens. Então nós temos muitas cartas do bispo. Eu não me lembro de cabeça agora o nome dele. Tá, mas inclusive foi ele quem consagrou a imagem. E em 1990, João Paulo II deu a imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso o título de coroação canônica, que é um título que são pouquíssimas imagens que tem no mundo. Uma delas é Nossa Senhora da Aparecida aqui no Brasil, né? E em Quito, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Então é um modo que a igreja reconhece. Isso sem contar em vários, né, meios que a igreja propaga a mensagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso. O que aconteceu foi realmente um silenciamento geral de todos sobre a mensagem de Nossa Senhora, algo que já tinha sido profetizado por ela. Nossa, fortíssimo, fortíssimo. Esse livro que você mostrou, André, o que tem? Tem história? O que tem? O que tem? As aparições? O que relata o livro que você falou? Esse livro, ele é um livro que foi escrito pelo postulador da causa da Madre Mariana de Jesus Torres. Nossa Senhora fala para ela que ela não seria canonizada antes da purificação. Né? A gente já vai entender um pouquinho o que é essa purificação. Uau. Mas há uma é a mesma é a mesma de Medjugorje e de Garabandal, supostamente, ou não? Nada a ver. A purificação é a mesma que Nossa Senhora fala em todas as aparições dela. Acredita. E, inclusive, que fala na Bíblia. Essa aparição Nosso Senhor fala na Bíblia dela, né? Mas a Madre Mariana não seria canonizada antes dela. Mas existe uma causa de beatificação que não foi para frente por uma coisinha assim mínima, né? Que para você canonizar um santo, você precisa reunir todas as obras dele. E a Madre Mariana tem só algumas quadras de obras escritas e de documentação sobre a vida dela,
que estão nos porões de Quito, que é enorme, é um mosteiro de 4 ou 5 quadras, de uma extensão gigante, e que até hoje, em 400 anos de história, não foram ainda catalogados. Então, ela ainda não pode ser beatificada por causa disso, porque precisa ter uma catalogada da vida dela. O padre Sim. Pereira, que é o padre que escreveu esse livro, foi o postulador dela, e ele faz um compilado de algumas coisas que ele encontra e que ele lê, né, para que as freiras usassem de uso interno no convento. E depois as freiras publicaram esse livro, né, Vida da Venerável Madre Mariana de Jesus Torres. Ele vai falar da vida dela, das principais profecias, que não são todas, e da imagem de Nossa Senhora do Bom Sucesso nesse livro, né? E... Só um adendo aqui, pessoal do Papo Católico, isso que ele falou é importante, no processo de beatificação e canonização, se estudam os escritos da pessoa, para ver se a pessoa não falou alguma heresia, alguma coisa, porque a pessoa não vira um beato, e não vira um santo, se ela escreveu alguma coisa herética, né? Então, assim, o zelo que a igreja tem, e não só canonizar a pessoa, mas aquilo que a pessoa ensinou. Quando a igreja ela canoniza alguém, ela beatifica alguém, ela está dizendo que as obras dessa pessoa não tem nada contra o magistério, nem contra a revelação pública. Isso é muito legal. Pode continuar, desculpa. Exatamente. E a Madre Mariana, apesar de a gente ter um testemunho de santidade dela, inclusive tem uma santa em Quito, Santa Mariana também, Mariana de Jesus Paredes e Flores, essa é uma santa canonizada da igreja, né? Santa Mariana de Jesus Paredes, e ela dá testemunho da Madre Mariana. Quando a Madre Mariana morre, ela diz, morreu uma santa. E fala da Madre Mariana e diz que tem devoção. Então é uma santa canonizada que nós temos também de testemunho da Madre Mariana. Enfim, continua a história da aparição, senão a gente não vai à frente, né? Então a gente tem a primeira aparição, que Nossa Senhora pede isso. A segunda aparição, o padre não acha ou não quer publicar, né, no livro os relatos dela, que é uma coisa interessante, porque a Madre Mariana registrou uma série de coisas que Nossa Senhora falou, de profecias e de palavras que Nossa Senhora falou, num livro que é chamado na história de Cadernão, o Quadernon, e esse livro está escondido no mosteiro de Quito e até hoje ninguém achou. Ele está emparedado. Durante uma das revoluções que houve em Quito, ele foi emparedado. E esse padre leu esse livro antes do livro ser emparedado. E tem coisas que ele coloca publicamente e tem coisas que ele acha melhor não escrever. Por quê? Ou as pessoas não entenderiam, tem coisas que a gente também sabe que é verdade, mas não fala porque as pessoas talvez não entenderiam, né? Ou que não seria o momento de colocar, né, público aquilo ali. Então tem muita coisa que a Nossa Senhora fala. A segunda aparição, ela não nos é revelada o que Nossa Senhora fala. Então na primeira, ele já passa para a terceira, e nessa Nossa Senhora pede a imagem. Então aconteceu em 16 de janeiro de 1599, a Madre Mariana estava presa, porque houve uma revolta dentro do convento, e as irmãs prenderam a madre, que no último era fundadora do mosteiro, para achincalhar com ela, prenderam ela no cárcere do mosteiro. E a Madre Mariana está no meio dessa história toda, sem poder comungar, porque as irmãs que eram presas não podiam comungar, sem poder frequentar o ofício, privada do hábito, numa miséria desgraçada. E a irmã, nesse momento, tem a visão de Nossa Senhora. E Nossa Senhora diz, olha, eu quero que você faça uma imagem do meu tamanho, né, de tamanho natural, e que você mande uma pessoa, que ela fala o nome, Francisco Del Castilho, esculpir essa imagem, e que você coloque essa imagem no coro do mosteiro, sobre o lugar onde se senta a abadesa, porque eu quero que essa imagem simbolize o meu poder sobre esse mosteiro. A Madre Mariana fica meio assim, e diz para Nossa Senhora, tá, tudo bem, como é que eu vou saber a altura da senhora? Né? Naquela época não existia fita métrica, né? A Madre Mariana e Nossa Senhora diz assim, tira o cordão que você usa na cintura. A Madre Mariana era franciscana, concepcionista, então usava um cordão. E meça, eu vou segurar com a minha mão a ponta do cordão e você segura no meu pé, né? E o cordão vai medir o meu tamanho. E ela pega esse cordão e a Madre Mariana mede a altura de Nossa Senhora. E é muito curioso que o padre conta que os anjos sustentaram a coroa que Nossa Senhora tinha na cabeça para que a Madre Mariana medisse Nossa Senhora. Legal. E a medida dela, a título de curiosidade, é 1,78 de altura. Nossa Senhora
é uma mulher alta. E então ela faz isso. E Nossa Senhora faz uma série de promessas para essa imagem. Ela diz que ela quer governar o mosteiro por meio daquela imagem. Então, numa das mãos, Nossa Senhora segura um báculo, que é aquele cajado que o bispo segura, e na outra ela segura o menino Jesus. Uma para mostrar como ela tem poder de governar, e a outra para mostrar como ela sustenta a justiça divina. Então, ela tem nas mãos todas as graças, porque ela é medianeira de todas as graças, porque, em última análise, ela tem nas mãos aquele que é Deus. Então, ela tem sobre ele é onipotência suplicante, né? Ele nada nega para ela. Então ela segura nos braços Deus e, portanto, é onipotente, né? Enquanto pede. E aí a Maria Mariana demora para fazer essa imagem. Nossa Senhora aparece para ela e diz: olha, você é lenta e pesada de coração. Né? Por que você não faz o que eu estou te mandando? Né? E a Maria Mariana finalmente manda fazer a imagem e aí o que acontece? Ela manda fazer a imagem, mede Nossa Senhora, o cara começa a fazer a imagem e ela durante esse tempo, porque demora para fazer, é uma imagem enorme, então o cara demora para esculpir, há ainda 2 aparições de Nossa Senhora. Né? E essas aparições, ela acontece no contexto de Nossa Senhora querer que a Madre Mariana saiba do que vai acontecer no século XX, e Nossa Senhora dá a profecia do século XX, porque ela pede para a Madre Mariana oferecer a vida dela e todos os sofrimentos, todos as orações, os bons atos que a Madre Mariana faça, ela quer que ela ofereça pelo século XX. Então, Nossa Senhora mostra para ela todos os pecados que ocorreriam nesse século. E aí é muito curioso que Nossa Senhora vai perpassando as coisas dos sacramentos. Ainda bem que nós passamos, né? Estamos no 21 já, né? Então, Sobrevivemos. o problema da situação é o seguinte, que Nossa Senhora não fala apenas do século XX. Ela fala século XX e os seguintes. E os historiadores, que hoje nós temos, graças a Deus, uma equipe grande de pesquisadores que estão dentro do mosteiro, inclusive foi o meio que eu conheci Quito, né? É um amigo, advogado, já idoso, né? Trabalhou muitos anos, 30 anos lá em Quito, né? E ele teve acesso a muita documentação diretamente de dentro do mosteiro, fonte primária, portanto, né? E ele diz que o padre, esse padre que escreve o livro, o Frei Pedro, né, Pereira, ele tem um problema com as datas da Madre Mariana. Então tem coisas que a Madre Mariana fala que é para o século XX, que na verdade era para o século XXI e que ele anotou errado. Entendi. E tem coisas que era para o século XX e que ele anotou que era para o século XIX. Então, assim, é uma questão histórica muito importante na documentação, que vai ter que ser resolvida em algum momento. Eu confio em Deus que em algum momento a gente vai ter um dossiê dessas aparições. Errou um detalhezinho, um século só. Um númerozinho, um séculozinho. Um númerozinho, né? Só que a situação é que, por causa de algumas profecias que a gente já sabe que aconteceram, né, a gente entende essa questão dos séculos. Né? Então, para efeito de causa, séculos 20 e 21. Né? Mas ela diz que no século 20, na segunda metade do século 20, começaria uma grande crise de fé e de moral. Né? Então ela passa pelos 7 sacramentos, ela começa um por um dos sacramentos. Né? O batismo vai ser dado muito pouco. O que nós vemos hoje? As pessoas não querem mais batizar os seus filhos com uma falso argumento de que eles escolhem a própria religião quando crescerem. Né? Depois, a confirmação seria dada para a gente que não tem instrução religiosa. De fato, as pessoas que recebem as crismas hoje nas nossas paróquias sabem bolhufas o que estão fazendo. Né? E recebem a crisma só para casar. Depois, a Eucaristia. A Eucaristia seria profanada em todos os campos, Nossa Senhora diz. Seja por gente que leva essas partículas, né, que são presença real de Jesus, para cultos satânicos, e a gente sabe que isso acontece, missas negras, seja por gente que não comunga direito, comunga em pecado mortal, portanto faz uma comunhão sacrílega, seja por gente que comunga mal, permitindo que as partículas de Nosso Senhor se espalhem pela igreja, né? Hoje a gente vê muito...
Exatamente. Hoje, por conta da pandemia, né, nós tivemos uma situação toda aí com a comunhão, antes a gente poderia dar a comunhão na boca e na mão, né? Com a pandemia, nós tivemos um cessar da comunhão na mão e um aumentar de pessoas comungando mal por conta das máscaras e que não Cessar da confessam. comunhão na boca, desculpe. Cessar da comunhão na boca, né? Por causa do contágio. Você só Exatamente. invertou, que você falou cessar na mão, não cessar na boca, Isso, né? o cessar da comunhão na boca por causa do contágio, e as pessoas comungam na mão e deixam perder muitas partículas. Então nós Sim. vemos uma crise enorme de fé na questão do sacramento da Eucaristia, né? Fizeram uma pesquisa esses tempos atrás em Portugal de quantas pessoas acreditavam que Nosso Senhor estava presente realmente na Eucaristia. E eles perceberam que 10% das pessoas que frequentam a missa dominical acreditam que Jesus está na Eucaristia. Os outros 90% acham que é um símbolo. É triste isso. O meu cunhado fez uma pesquisa com as crianças aqui, no setor Cajuru, onde a gente mora, aqui em Curitiba, e o índice foi o mesmo. As crianças que estavam recebendo a primeira comunhão, o índice foi exatamente o mesmo, 10% acreditava e 90% não. É triste. Então, é uma situação muito triste e que Nossa Senhora fala. Então, ela diz sobre essa questão da comunhão, fala sobre a questão do casamento, e aí que eu acho que entra a questão mais profunda que Nossa Senhora fala, e que grita que realmente Nossa Senhora sabia o que estava falando, né? E que a Madre Mariana não é uma falsária, né? Ela fala sobre a questão do divórcio. Nossa Senhora fala que a partir da segunda metade do século XX haveriam leis que facilitariam o divórcio e o recasamento, né? Ela não diz essas palavras, mas é praticamente nessas, e daria uma geração de filhos mal nascidos, ela diz. Ou seja, filhos não legitimados pelo sacramento do matrimônio, em famílias quebradas, em famílias desunidas, em famílias sem base de fé, e que esses filhos, né, colocariam no mundo, e essas pessoas todas perdidas moralmente falando, colocariam o mundo em uma crise como jamais se viu. E aí Nossa Senhora entra num campo vastíssimo da questão da inocência das crianças, em que ela diz que já não haveriam-se mais almas virgens, né? E ela diria que a infância seria atacada desde o início, desde o começo. E é uma coisa que a gente vê muito hoje, a questão da ideologia de gênero, a questão da sexualização das crianças nessas redes sociais e tudo mais, né? E a gente vê que, de fato, cada vez mais cedo as crianças estão perdendo aquilo que e perdem a pureza de alma, perdem a inocência que receberam, né, e que tem naturalmente, né? E então Nossa Senhora faz uma série de profecias, fala do clero, fala de uma crise moral entre os sacerdotes e uma crise de fé entre os sacerdotes, né? E termina com a extrema-unção, que diz também que vai ser pouquíssimo dado. A gente viu aí nessa época de pandemia que para deixar um sacerdote entrar nas UTIs para dar a extrema-unção era um parto, né? E Sim. então Nossa Senhora passa por toda essa situação, falando dessa crise na igreja, e ela diz uma coisa que para mim é a pior de todas as coisas, que ela diz que calar-se-á aqueles que deviam falar. Ou seja, nós temos em última análise, uma hierarquia omissa, né? Porque não se fala daquilo que é a verdade e daquilo que é o pecado. Então, assim, é uma total crise realmente de fé, né? E para resumir a história toda das profecias, e para poder entrar na imagem, Nossa Senhora dá uma profecia de que haveria um tempo de purificação, né? Então ela fala o seguinte: quando tudo parecer que não vai mais ter jeito, né? Quando parecer que vai estar tudo perdido, aí eu vou intervir. E eu acho curioso porque ela usa as mesmas palavras na Rue du Bac, quando ela fala com Santa Catarina Labourré. Ela usa as mesmas palavras da Irmã Lúcia, porque ela diz, olha, vai acontecer tal e tal e tal situação, mas por fim o Imaculado Coração de Jesus. Né? E em várias outras aparições ela diz, quanto mais for parecendo que a coisa não tem mais jeito, eu vou intervir. Ela fala dessa crise. E essa crise, algumas pessoas poderiam dizer assim, não, tudo bem, isso aqui é revelação privada, como vocês sabem, não é obrigatório para um católico crer em revelações privadas. Nós somos obrigados a crer aquilo que é revelação pública, Sagrada Escritura e Magistério da Igreja. O resto, nós temos o direito de crer, mas não somos obrigados. Porém, Nosso Senhor fala disso no Evangelho. Nosso Senhor fala em Mateus 24 de uma crise que passaria, então ele diz, quando começares a ouvir
que haverão guerras e rumores de guerra, revoluções e rumores de revoluções. Sabeis que esse é o tempo. Dirão que ele está aqui, que ele está ali, e dá uma série de profecias. E ele diz assim, mas cuidado que ainda não é o fim. O meu evangelho será pregado em todas as nações. E Sim. depois disso haverá o juízo. Uhum. Isso aqui eu tenho que acreditar como católico. Então são 3 etapas. A primeira, a etapa da cristandade, que nós estamos acabando agora, né, com o nosso século. Depois, o tempo da purificação, ou seja, de um castigo que Nosso Senhor vai dar por esses pecados. E aqui Nossa Senhora dá uma série de castigos. A desorientação diabólica. Hoje em dia nós já não sabemos mais para que lado a gente pode crer e o que não pode crer. Por quê? Se eu vou à missa num domingo, eu tenho que ficar cuidando para ver se o sacerdote vai falar aquilo que realmente, se eu posso acreditar naquilo que É né? verdade. É É uma situação muito difícil, porque eu não tenho mais uma referência. Aqueles que deveriam ser a referência da fé, não, eu acredito que a hierarquia está dizendo, já não tenho mais isso. É até perigoso, né? Na verdade, para a pessoa que ela não tem maturidade e formação, é muito perigoso, porque às vezes você vai ouvir uma coisa que você pensa que é a igreja falando e não é, né? É bem isso mesmo. Exatamente. Então, uma desorientação diabólica, uma questão dos costumes. Nós vemos aí com a questão da nova ordem mundial, de como eles querem nos dominar e como eles querem fazer toda essa questão do povo entrarem nos moldes deles. Então, uma falta de liberdade, e as pessoas vão sofrer com isso. E Nossa Senhora vai dizer que as pessoas dessa época sofreriam tanto que algumas morreriam por causa desse sofrimento. Né? Então, nós vemos outro castigo, nós temos a questão familiar, das pessoas que já não têm mais uma base familiar, então a tortura psicológica, em alguns lugares a tortura física, nós vemos as guerras, Nossa Senhora diz que haveriam guerras, Nossa Senhora fala da fome, né? Em Fátima ela fala isso, é chegado o momento em que Deus vai punir o mundo pela guerra e pela fome, pela guerra, pela peste e pela fome, né? Então, é uma série de castigos que, em última análise, não são porque Deus é um Deus vingativo e quer se vingar da gente, mas pelo contrário, porque por meio da dor, e Nossa Senhora fala isso em Quito também, e é uma das coisas que eu acho mais bonita na mensagem, que ela diz assim, para alguns, eu me manifesto por secretas inspirações, ou seja, ela inspira no coração essas pessoas, e chamam até devoção a ela, e as pessoas se salvam. Mas alguns eu tenho que chamar por meio do sofrimento, é aquela história, né? A partir do momento do sofrimento, a pessoa vira para Deus. Então, Sim, eu tô no fundo do poço, agora vamos virar para Deus. Então, essa é a hora que Nossa Senhora nos é visível isso, né? Eu preguei sobre isso esses dias, é visível. Os países que mais têm fé são os países que têm mais sofrimento. Isso é muito visível. E os países Exatamente. mais ateus são os países que aparentemente, materialmente, têm tudo, né? A pessoa Exatamente. ela esquece de Deus, infelizmente. O C.S. Lewis ele dizia: a dor é o megafone de Deus. É isso mesmo. É o jeito de Exato. Deus chamar a atenção, né? Exato. E Mas a dor. conte um pouquinho agora da imagem para nós. Pode contar da questão do peso lá? Com certeza, com certeza. Então, além dessas profecias todas que Nossa Senhora dá, e aí depois ela diz que a purificação acabaria com uma intervenção direta dela. Então, nós teríamos um século de paz, Nossa Senhora fala em Fátima também, e que depois seria o juízo. Né? Provavelmente, nós, eu e você que estamos aqui, pegaremos, se Nossa Senhora nos permitir, esse século de paz. Né? Mas, enquanto isso, estamos na purificação. E para a ajuda dessa purificação, Nossa Senhora da Devoção, Nossa Senhora do Bom Sucesso, e manda fazer essa imagem. Então, durante todo esse tempo de 10 anos em que a imagem está sendo construída, em que há toda uma questão de revoluções em Quito, esse cara, ele termina a imagem, né? Então ele esculpe toda ela, faz modela toda ela, e aí o que acontece? Ele espera chegar tintas de fora para pintar o rosto da imagem. E durante esse tempo a Madre Mariana vai rezar no coro do mosteiro, e ela vê que o sacrário se abre, e dele sai a Santíssima Trindade, ela tem uma visão da Santíssima Trindade e de Nossa Senhora, e aí Nossa Senhora ordena que São Miguel, São Gabriel e São Rafael terminem a imagem. Então os santos anjos descem e realmente terminam a imagem, não é uma visão, eles realmente terminam a imagem. E aí ela vê fisicamente a imagem terminada e vê Nossa Senhora que sai do centro da Santíssima Trindade e vai até a imagem e entra na imagem. E aí a imagem toma vida, e aí cantou Magnífica, que é aquele canto que Nossa Senhora canta quando encontra com Santa Isabel, né, e santifica São João Batista, que ela diz, minha alma engrandece o Senhor. Lucas 2.
Lucas 2, exatamente. E aí o que acontece? A imagem desde aí ficou milagrosa. Então o que acontece? Hoje nós vemos, isso é testemunho de hoje, a imagem ainda existe, ela fica no coro do mosteiro, né, nesse mezanino que fica em cima, e ela desce 2 vezes por ano. Em maio, aliás, minto, 3. Em fevereiro, maio e outubro. Fevereiro porque é a festa dela, maio porque é o mês de Nossa Senhora, outubro porque é o mês de Rosário. E aí, quando eles descem ela, eles percebem uma mudança de peso nela. Então, ela tem mudança de peso. Quando eles vão descer ela, se há alguém dentro do grupo que vai descer que Nossa Senhora não deseja que esteja ali, ou que está em pecado mortal, ou que está numa situação moral grave, a imagem fica pesadíssima. Crê em Deus, Padre. Imagine que medo. Exatamente. Então, nós temos uma história de uma pessoa, de um senhor, e nessa história, esse amigo meu que me apresentou a devoção estava, e eles foram descer a imagem da senhora e calcularam mal as pessoas que estavam com ela, Daniel. E aí, o que acontece? Quando eles foram descer Nossa Senhora, uma pessoa ficou embaixo da imagem, da escada, né, para sustentar, e todas as outras ficaram em cima. A imagem é de madeira maciça. Ela Nossa, deveria ter esmagado aquele homem, sim, que era um velhinho de uns 75 anos que estava ali. misericórdia. Só que o que acontece? Milagrosamente, a imagem fica levíssima. E esse senhor começa a levantar a imagem e diz assim, olha, é como uma almofada. E Alguém eles que tinha juízo, levantavam né? Nossa Senhora tinha juízo, porque os outros não tinham. os outros, e ele começa a levantar a imagem da senhora e diz assim, olha, é Nossa, como uma almofada. Vocês não acreditam? Eles dizem, sim, não acreditam. Não, mas vocês não acreditam, olha, é uma almofada. nossa, mãe, nossa. Então, Nossa Senhora, né, muda de peso. Outra situação que aconteceu com ela, né, de um grupo de pessoas que Nossa Senhora que fez uma falcatrua lá e conseguiram serem designados para descer a imagem, né? E Nossa Senhora não queria aquele grupo de pessoas. Ela é muito metódica com as coisas. Quando ela quer, né? E a imagem ficou pesadíssima que ninguém conseguia levantar essa Nossa Senhora do lugar. Nossa. Então, assim, ela tem uma graça especial nela. A segunda graça especial que ela tem, ela muda de feição. Nós temos as fotografias, eu posso te mandar depois para você publicar, seja aqui no vídeo, seja Sim, sim. no teu Facebook, nas redes Ótimo, sociais. ótimo. Ela muda a feição. Então, conforme os tempos e conforme as situações que acontecem no mundo, o rosto dela fica mudado. Então, teve um caso de uma senhora que ela procurou o grupo que faz a descida da imagem lá em Quito. E ela falou o seguinte, olha, eu quero conversar com vocês porque é o seguinte, eu sou espanhola, eu estou turistando por Quito, e eu vim nessa igreja, simplesmente porque é uma igreja histórica, né, e estava aqui tirando foto, mas eu vi essa imagem da senhora, e ela me chamou muita atenção, ela me atraiu, porque parece que ela tem alguma coisa de especial que as outras imagens não têm. Só que o que eu percebi? Que quando aquele senhor disse e mostrou quem era o homem, né, chegou na frente da imagem, eu até me assustei, porque ela tomou uma feição de uma bondade e de uma complacência tão grande que eu fiquei assustada, porque foi nítido o modo como ela mudou. E não era posição de luz, não era jogo de posição, porque eu olhei de vários ângulos e, de fato, ela tinha mudado de feição. E isso acontece em várias situações, acontece inclusive com as cópias da imagem, né? Por exemplo, aqui em casa nós temos um quadro dela na sala, né? Várias vezes já aconteceu a gente rezar o terço e a própria imagem, a fotografia dela mudar a feição. Então ela é milagrosíssima. E em 41, isso nós temos documentado, houve um fato que foi o seguinte: Nossa Senhora foi descida por ocasião de uma novena que houve pela pátria. O Peru iria invadir o Equador, o exército do Equador era irrisório, né? Então, assim, seria serem vencidos na certa. E o bispo da cidade manda fazer uma novena nas igrejas, onde se tinha invocação de Nossa Senhora, pedindo para que Nossa Senhora libertasse o Equador daquilo ali. E eles descem Nossa Senhora para fazer essa novena, e na hora da missa, o padre, quando vai consagrar, então Nossa Senhora era a missa tridentina, era a missa diante do concílio, então o padre está virado de frente para o altar e de costas para o povo, e Nossa Senhora está exatamente na frente dele. Né? Quem conhece, por exemplo, aqui a Catedral de Curitiba sabe que Nossa Senhora fica num plano acima do altar. Então, quem celebra voltado para ela, ela fica aqui.
né, como aqui onde eu estou vendo na minha frente. E quando o sacerdote levanta a hóstia para consagrar, ele olha e tem uma surpresa, que Nossa Senhora tomou vida, a imagem tomou vida. Ele acha que é uma coisa que foi só para ele, né, uma graça que foi apenas dele, e continua a missa. Muito emocionado, mas continua a missa dele. Quando ele se vira para o povo para dizer a absolvição, né, porque no rito tridentino tem isso, quando ele vira de costas para a imagem de frente para o povo, ele percebe que o povo todo está estarrecido na igreja porque Nossa Senhora está realmente viva e todos estão olhando. E esse milagre foi visto por milhares de pessoas, pessoas inclusive que hoje estão vivas e dizem isso. Há jornais da época, numerosíssimos, o jornal maçom da cidade publicou a história. Nossa, que bacana. Só a ideia. Foi, assim, gritante a história. As pessoas que desceram a imagem para voltar para o plano onde ela fica, diziam que a imagem ainda estava caliente, a imagem ainda estava quente. Uhum. Então, assim, é um milagre. Muito bacana. Como nós nunca tivemos na história da igreja. Isso aqui, um milagre desse nível. Sim. E milhares de outros milagres que ela tem diariamente com as pessoas que chegam até ela. Então, assim, ela é uma invocação realmente para os nossos tempos. Existe novena a essa senhora pronta? Existe uma novena para ela pronta. Posso, inclusive, te disponibilizar ela em... Opa! Muito legal. Jesus. Opa! Caiu aí. Caiu a imagem em cima de nós. Não, acontece. Não, seria legal disponibilizar para o povo, né, que está assistindo, né? Mas sim, olha, sim. André, muito legal o assunto, muito bacana. Como é que as pessoas... Existe algum site na internet, alguma coisa que as pessoas se aprofundem? Não existe. Olha, atualmente há um trabalho muito grande nos Estados Unidos em relação a ela. O pessoal da Tradiction Essentium, que é um jornal famoso lá nos Estados Unidos, eles fazem um trabalho muito bom, só que o material está todo em inglês. Então, para nós aqui no Brasil, dificulta um pouco. Nós estamos trabalhando agora, né, para uma biografia da Madre Mariana, na verdade, um compilado das histórias das aparições, que vai sair provavelmente aí até setembro. Né? A gente ainda não sabe como vai ser, se vai ser e-book, se vai ser um livro publicado, está tudo assim muito obscuro ainda, mas provavelmente... Desculpa a pergunta, nós quem? Você tem são amigos, é uma editora? Algumas pessoas que se juntaram para divulgar a devoção da Senhora da Bom Sucesso, um projeto de também, né? E que, inclusive, eu tenho 2 lives no YouTube sobre isso, com algumas pessoas, o Ricardo Pio Maria, que é um senhor que divulga as aparições e tudo mais também. Mas, assim, hoje em dia, achar conteúdo sobre ela é muito difícil. Tá. Você acha uma ou outra coisa na internet. Há o livro da Madre Mariana, esse que eu tenho físico, que eu mostrei no começo da live, ele existe em PDF. Só que não existe ele publicado, mas está em falta. Todo mundo me pede. Onde que eu compro, onde que eu consigo? Poxa, legal. Eu vou te passar umas dicas depois, porque eu fiz muitos livros por conta. Então, eu sei onde é a gráfica mais barata, eu sei, enfim, corretor, quem faz capa. Depois você me pede isso fora da live aqui, que eu vou passar para você esses dados, que dá bastante diferença, tá? Bastante diferença. Porque é uma coisa que tem um pouco de trabalho. O Padre Paulo Ricardo tem 2 vídeos sobre ela na internet, que são, assim, detalhados, mas é mais sobre as histórias, as aparições e as profecias, não é tanto sobre a imagem. Mas gente que fale realmente da imagem é muito difícil. Que legal. É uma devoção que realmente está começando agora a voltar aos altares. Muito bacana. Mas, enfim, é uma devoção que Nossa Senhora pediu. Ela disse que é uma devoção para os nossos tempos, né? E ela tem uma promessa em relação à imagem, Daniel, que eu gostaria de deixar público aqui nesse vídeo, para que as pessoas tenham a graça de ter a imagem em casa. Então, a imagem, eu tenho a fotografia dela, por exemplo, tem aqui do meu lado, né, a fotografia dela, nós temos em casa, tenho no meu quarto, tudo mais, né? Mas a senhora tem uma promessa em relação à imagem, que seria, ela usa essa comparação, a imagem vai ser como o que é a estrela para o náufrago. O que quer dizer isso? Que a imagem seria um ponto de referência para nós, de calma e de graças especiais, quando fosse o tempo da purificação. Uhum. Então, naqueles dias em que haveria um desespero geral, especialmente nos 3 dias de escuridão, que é uma profecia comum entre vários santos, sim, essa imagem teria uma graça
especial. Isso. Essa imagem teria uma graça especial para esses 3 dias. Por isso ela se apresenta para Nossa Senhora, para Madre Mariana, como Maria do Bom Sucesso, da Candelária e da Purificação. Legal. Da purificação, por causa desses tempos, da Candelária, por causa dos 3 dias de escuridão. Ela vai ser a luz que vai brilhar nesses 3 dias. Né? Então, ela sendo essa Nossa Senhora da Purificação, né, ela vai ser o auxílio para nós. Então, é importante saber, essa imagem, e eu vejo que, inclusive, o pessoal dos Arautos do Evangelho tem as réplicas da imagem, que parece que eles vendem algumas até, e eles têm nas igrejas deles. Eu, André, particularmente, né, não gosto de ter réplicas dela. Eu acho que o que vale é a fotografia da imagem. Nós temos fotografia hoje da imagem original, né? E essas fotografias têm feito milagres em vários lugares do Brasil. Depois que nós começamos a divulgar, né, eu com o meu apostolado, um padre que é muito próximo de mim também, que faz esse apostolado de divulgação da História do Bom Sucesso, há tanta gente que fala que houve conversões de pessoas que fizeram orações diante das fotografias da imagem. Tem um menino que veio falar conosco que ele teve cura de um câncer, que ele estava lutando há vários meses contra esse câncer, um câncer bem agressivo, se eu não me engano era um câncer no baço, e ele, depois de fazer a novena Nossa Senhora do Bom Sucesso, não se sabe explicar como o câncer sumiu. Uau. Então, assim, é uma imagem muito milagrosa e, sobretudo, é uma devoção que Nossa Senhora Olha, promete. eu tô definido, Nossa Senhora do Bom Sucesso, botar a imagem dela em cima da camisa do Vasco para ver se esse time vai para frente uma vez. Olha, vou Se te dizer uma liberta. coisa. Porque câncer eu já sei que Nossa Senhora faz. Agora eu quero ver levantar o Vasco da Gama. Paraná Olha, Clube, esses times todos aí. vai ter que ser uma empreitada para Nossa Senhora, que olha, meu filho. Ela e Santa Rita ali, ó. Causas impossíveis, causas Santo Expedito. Os dois juntos. Com certeza. Juntar Santo Antônio, as almas do purgatório, todo mundo com ele. O exército ali junto, né? Se levantar o Vasco. Mas essa é Nossa Senhora do Bom Sucesso, né? Tá ótimo. Há ainda muito tudo, mas infelizmente a gente tem muita coisa que ainda não é publicada, tem coisas que Nossa Senhora prometeu que a gente vai ficar sabendo. Mas o pessoal vai comprar seu livro. Quando sair seu livro, nós vamos vender aqui no Papo Católico aqui. Olha, nós vamos anunciar aqui. O que Nossa Senhora vai providenciar aí para frente. Amém. Mas eu queria te agradecer, viu, André? Eu combinei, gente, fora do ar com o André, que nós ia falar só meia hora, 40 minutos, então quase 1 hora já, né? Então, vamos deixar o pessoal com gosto, com vontade de saber mais, André, né? Isso é coisa de marqueteiro, a gente não fala tudo, deixa o pessoal com vontade, o pessoal comprar o livro depois. Queria te agradecer muito, viu? Você é uma pessoa não só intelectualmente conhece muito, mas transparece Deus, né? Acho que isso é o principal, né? Tem a paz que vem de Maria. O André, gente, ele prega. Não sei se ele quer deixar um e-mail, André, se você não quer. Eu posso deixar para você colocar na descrição, acho que do vídeo. Pode pôr, pode falar. Acho que é o mais fácil. andré.scheuer@hotmail.com. Eu acho que é mais fácil depois deixar na descrição. Isso, daí você soleta para mim, daí, tá? Te mando no WhatsApp. Isso, daí a gente coloca aí para o pessoal ver. Pessoal do Papo Católico, deixa o joinha aí, deixa o like, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa a notificação. Fazendo essas coisas, você ajuda o apostolado de Nossa Senhora. Não é do André, nem do Daniel. É o apostolado do Reino, é o apostolado do Imaculado Coração de Maria. Você faz com que o vídeo apareça para mais gente. Nós tivemos um ex-testemunho aqui no nosso canal, da Testemunha de Jeová, que, gente, é uma loucura. Teve 60 mil visualizações em um mês. Então, ajudem a compartilhar, a comentar, para que também essa história se espalhe por todo o Brasil. Obrigado, André, que Deus te abençoe e até o próximo programa, se Deus quiser. Eu que agradeço, Daniel. Deus abençoe você também, Deus abençoe o pessoal do Papo Católico. E vamos divulgar Nossa Senhora, porque nada que nós fazemos para Nossa Senhora fica sem paga. Né? Nossa Senhora, ela é generosíssima. Então, se nós ajudamos com pequenas coisas, como você disse, se inscrevendo no canal, curtindo, compartilhando com os nossos contatos, com certeza vai cair em mais corações, em mais almas, e mais almas vão amar Nossa Senhora. Amém. Que ela seja conhecida e amada. Amém. Salve Maria. Até o próximo programa. Até o próximo.
Bom, eu vou interromper.